Hoje é o quinto domingo que nós estamos falando acerca de Pentecostes, acerca da ação do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos da igreja primitiva, e a gente está tentando linkar isso com as nossas vidas atualmente, porque Deus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, tudo aquilo que Deus fez no passado, Ele está fazendo nos dias de hoje. E amanhã Ele continuará fazendo, em nome de Jesus. Então é isso que nós precisamos buscar, é isso que nós precisamos crer. Você pode abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 6, versículo 3. E aí não feche que nós vamos falar sobre alguns outros versículos aqui. Tá bom? Atos 6, 3 diz assim: Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Aqui nós temos então uma ordenança dos apóstolos para a consagração dos primeiros diáconos. Tá bom? Depois, então, nós vamos ver no versículo 8, você pode ver no versículo 8, que diz assim: Estevão. Vamos ver o versículo 5 para que a gente possa ver quem foram os primeiros 7 diáconos. Diz assim: O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Tá bom? E aí sim, no 8 diz assim: Então, cheio de graça e de poder, fazia prodígios, falando de Estevão, né? Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Depois diz assim, no verso 9: Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Lugar santo, entenda, eles falavam do templo. Porque o temos ouvido dizer que este Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: Porventura és isto assim? Então aqui Estevão apresenta a sua defesa, e aí nós temos lá no versículo 51, diz assim: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente te anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam, ou seja, cerravam os seus dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Amém? Até aqui. Em nome de Jesus. Então aqui nós estamos relatando desde a instituição de um diácono, desde o momento em que eles impõem as mãos sobre aqueles 7 primeiros diáconos. Estevão inicia o seu ministério até o momento em que ele era cheio de poder, cheio de graça, das ações do Espírito Santo. Aqui fala que ele, por meio dele, Deus operava prodígios, até o momento em que ele é levado, acusado
por um testemunho falso. Ele apresenta a sua defesa, e ele é acusado por um falso testemunho, levado diante do Sinédrio e acaba, então, sendo morto, apedrejado. Mas o mais importante aqui, nós vamos falar um pouco a respeito disso, é a vida que ele teve e o que ele viu no fim. O que ele viu no seu fim. Eu quero adiantar antes aqui e falar um pouco a respeito do que as pessoas veem, do que os mártires da história viam no fim. Porque aqui nós vemos que o Estevão fala, eu vejo os céus abertos, eu vejo a glória de Deus e eu vejo Jesus à direita de Deus Pai. Essa é a visão que Estevão teve momentos antes de ser apedrejado. Momentos antes de se enfurecerem contra ele, arrastarem ele para fora da cidade e matarem ele a pedradas. Foi a última visão, a última coisa que ele viu. E no seu leito de morte, se nós seguirmos lendo, a frase que sai da sua boca é: Pai, não lhes imputes este pecado. Não tem como vermos a Deus, vermos ao Filho e mantermos ira ou espírito de vingança em nossos corações. Não há como mantermos um coração irado ou vingativo se vermos a Deus. Em oração, em busca, em súplica. Eu acho interessante aqui porque a palavra de Deus fala que eles olhavam primeiramente para Estevão e a primeira coisa que eles viram foi um rosto como de anjo. Imagine, Estevão resplandeceu tal qual Moisés resplandeceu quando sai daquele monte 40 dias e 40 noites na presença de Deus, seu rosto resplandecia, e eles viam o rosto de Estevão resplandecer como Cristo resplandeceu para os seus 3 principais discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Nós vemos então um homem que era um homem conhecedor da palavra, conhecedor da doutrina. A Bíblia diz que ele conhecia as profecias acerca de Jesus, tanto que quando ele vai diante do Sinédrio, eu pulei tudo aqui, queridos, nós ganharíamos um tempo lendo toda a palavra, mas eu aconselho que vocês leiam o capítulo 7 em casa. Mas nós vemos aqui toda a defesa, ele inicia a sua defesa falando de quando Deus chama Abraão em Harã depois. Então ele começa a falar desde que Deus chama Arão. Então ele começa a mostrar para aquele povo, um povo que por causa da lei, um povo que por causa do que tinham e de quem eram, acabaram se tornando idólatras. Eles idolatravam Moisés, tal qual hoje homens e mulheres por aí afora idolatram homens e outras mulheres. Eles idolatravam a Moisés, porque Moisés trouxe a lei da parte de Deus, idolatravam então algumas outras coisas que não eram merecedores de idolatria. E aí ele vem e começa contando toda a história. Olha, isso aconteceu, vocês já fizeram isso lá no tempo de Moisés, vocês levantaram um bezerro de ouro. E ele vem falando até chegar nos profetas. Vocês mataram os profetas, os vossos pais mataram os profetas. Queridos, apenas um homem cheio do Espírito Santo, apenas um homem que está cheio do poder de Deus, consegue falar desta forma diante de um sinédrio que queria o apedrejar. Somente dessa forma nós criamos e conseguimos coragem para vencer as tribulações que o nosso dia a dia nos impõe com graça e misericórdia e favor de Deus. É por isso que cada um de nós, no nome de Jesus Cristo, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Mas veja bem, aqui Estevão não iniciou a sua busca de Deus depois que ele foi eleito como um dos diáconos. Porque às vezes nós começamos a nossa vida assim, eu vou à igreja e tal, mas eu modifico a minha forma de agir, eu modifico a minha forma de pensar, eu modifico a minha busca por Deus depois que eu recebo uma atribuição na igreja. Depois que eu, por exemplo, sou levantado como um ajudante ou um obreiro ou um líder, então eu começo a buscar a Deus diferentemente, mas não é o que nós vemos aqui. Nós vemos aqui, então, que eles foram escolhidos por causa disso. E não para depois buscar isso. Então, todos nós temos por obrigação ser cheios do Espírito Santo no momento em que somos
estamos aptos para o trabalho, para a busca. Oh, mas eu não sou cheio ainda, mas esteja já buscando o Espírito Santo todos os dias das nossas vidas. Porque é necessário que assim façamos para que possamos ser vistos pela sociedade como homens e mulheres de Deus. Não apenas homens e mulheres que frequentam, não apenas aquelas pessoas que olham para nós e dizem assim, e olha que esse vai na igreja. Quem já falou isso a respeito de alguém? Ou imagina se ele não fosse na igreja. Ou ela, né? Enfim. Eu falo ele porque me cabe. Não isso, mas enfim. Mas então, nós precisamos ser exemplos onde quer que nós vamos. Porque lá na instituição dos diáconos, quando eles foram constituir o primeiro corpo diaconal, o que era exigido? Homens de fé, cheios do Espírito Santo e de boa índole. E queridos, como está difícil encontrar pessoas de fé, cheias do Espírito Santo e de boa índole. Nós não vemos mais. Nós vemos exemplos de pessoas gananciosas, egoístas, egocêntricas, adúlteras. E quando eu digo adúlteras, eu não falo apenas em relacionamentos. Nós podemos adulterar contra Deus no momento que nós escolhemos outras coisas senão Ele. É um tipo de adultério. Quando nós decidimos, desejamos outras coisas, além daquelas coisas que nós precisamos fazer, nós estamos errados e nós, dessa forma, nos afastamos da presença dele. E aí, às vezes, nós não entendemos o porquê que nós não estamos sendo a diferença nos nossos dias, fazendo a diferença nos nossos dias. Ontem chegávamos no colégio, o Brian e eu lá, era 2h pouca da manhã, a gente estava chegando lá no Maria Auxiliadora em Canoas, com algumas coisas que a gente levou para lá, e tinha um senhorzinho que ele desceu mancando, e ele disse, eu estou há 3 dias sem tomar o meu remédio, porque eu estava preso no telhado da minha casa. E eu estava carregando aquela, como é que é o nome daquilo? O cooler cheio de alimento ali e tal, e eu falei para ele, se o senhor quiser, eu posso orar pelo senhor agora, o senhor vai ser curado. Ele olhou para mim e riu, não acreditou muito bem, enfim, mas nós precisamos estar prontos e dispostos a qualquer momento. E imagina se a gente chega lá fazendo e falando um monte de coisas que não convém, que não convém. Imagina se a gente chega num momento desses e nós não temos nada para apresentar ao Senhor. Nada. Ou você acha que alguém vai chegar e pedir para você, olha só, eu tô com uma dificuldade, mas assim, ó, tu te prepara durante uma semana, depois tu vem aqui na minha casa para orar comigo. Não, meus amados, quando surge necessidade é no ato, é na hora. Você não pode olhar para uma pessoa enferma e dizer assim, eu não estou em busca e consagração, tá? Semana que vem eu venho orar por ti. Você não pode dizer isso. E deixa eu falar algo para você. Se você segue a Jesus Cristo, você pode orar pelas pessoas. E você deve orar pelas pessoas. Você não pode querer ou achar que o poder está concentrado nos pastores. Não está. Sabe qual a diferença entre eu e você? Para o reino dos céus, o lugar onde nós estamos ocupando dentro da igreja. Quando Deus olha lá de cima, ele vê filhos. Quando Deus olha lá de cima, ele não vê, esse aqui, uau! Por favor, nós não impressionamos a Deus com quem somos ou com quem queremos ser. Não, podemos até impressionar homens. Podemos até querer ter vantagens aí fora com a nossa vida, com aquilo que nós falamos ou dizemos. Não, mas a diferença entre eu impor as mãos sobre alguém estando em santidade e você impor as mãos sobre alguém estando em santidade é nula. É nula. Sabe qual a diferença? Eu já entendi há 20 anos atrás o meu papel. E talvez você ainda não entendeu o seu. Essa é a diferença entre nós. Essa é a diferença entre eu, a pastora, e vocês. Nós há 20 anos entendemos e estamos buscando e nos consagrando. E você ainda não. Talvez tenha pessoas aqui que tenham mais intimidade com Deus do que eu. Talvez. Eu não conheço a vida particular de cada um. Posso falar de mim, não posso apontar o dedo. Mas aqui nós estamos falando acerca de um homem. E antes de ser chamado por Deus, já vivia em santidade. Já conhecia as Escrituras.
Ele já sabia do que Deus era capaz. A Bíblia diz que ele conhecia as profecias acerca do Cristo. Porque quando logo é pregado o Evangelho logo, e veja, eu tenho certeza que ele estava lá entre os homens que receberam o Espírito Santo, porque a Bíblia aqui trata ele como sendo cheio do Espírito Santo e da graça de Deus. Sabe o que é graça? Favor e merecido. Esse é o significado de graça. Favor e merecido. Então, ele era um homem cheio do poder e cheio do favor e merecido de Deus. Ou seja, ele não merecia. Qual a diferença de Estevão para nós hoje? Ou alguém que acha que merece alguma coisa? Nós, da nossa natureza humana, é sermos maus. A natureza humana se inclina para o erro, se inclina para o pecado. Mas nós temos a presença do Espírito Santo dentro das nossas vidas que nos leva para o outro lado, que nos ajuda a vencer, que nos ajuda a estar cheio do poder, a impor as mãos sobre a vida de alguém, essa pessoa ser curada, a impor as mãos sobre a vida de alguém e essa pessoa ter a vida transformada. Mas se Deus não curar, eu não sei te responder essa pergunta. Se Ele não curar, Ele não curou. Mas não é porque o ser Ele não curar existe que Ele vai me impedir de orar por alguém. Sabe por quê? Porque dentre 100 orações que eu faço, pelo menos 90 pessoas são curadas. Aí pelo medo de não ser curado, eu não vou orar e pôr as mãos sobre alguém? Não, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque tanto a cura quanto a não cura não depende de mim. Depende única e exclusivamente do Senhor. E aqui nós vemos então Estevão, cheio do poder. E a Bíblia diz que ele fazia o quê? Ele fazia o quê? Prodígios. Sabe o que é isso? Imagine você orar por alguém. Eu já vi com os meus olhos uma menininha sentada com uma perninha menor do que a outra. O apóstolo Alexandre colocar as duas perninhas assim e dizer: Deus, em nome de Jesus, endireita essa perna, e a perna dela crescer diante dos meus olhos. Alguém já viu algo parecido com isso? Eu já vi um braço, o rapaz escorou na parede, um braço menor que o outro. E o apóstolo Denardi colocou a mão sobre a cabeça dele e a mão dele funcionou. E não foi eu fazendo. Ele estava com as mãos esticadas, ele tinha nitidamente um braço mais curto que o outro. Eu já vi braço crescer, perna crescer, queridos. Já vi pessoas sendo curadas. Visão, coração, coluna. Trombose, o ano passado 4 vezes fomos usados para pessoas serem curadas da trombose, AVC isquêmico, hemorrágico. Isso são prodígios. São prodígios. Meu Deus, pastor, o senhor é muito bom. Claro que não. Eu até confesso para vocês, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. E tem vezes que eu falo um monte de bobagem. Perco a cabeça igual você. No trânsito, então, nunca briguei com ninguém. Nunca discuti, saí atrás, bati, não. Mas a minha esposa ouve e ouve todo dia. Olha que cara abençoado. Idiota. Me contenho, a Bíblia fala irai-vos, mas não pequei. Então, eu me iro. E me irar eu posso, por favor. Não posso pecar contra o irmão. Mas qual a diferença? Você não se ira, você não erra? Eu erro, você erra. Mas eu entendi o meu papel. E nesses dias está na hora da igreja entender o seu papel. Eu entendi o meu papel, está na hora de você entender o seu. Imagina se nós estivermos aqui. Nós estamos em quantas pessoas? Não vou contar. 20 e poucas. Se tivermos 20 e poucos Estevãos aqui, vamos sair daqui. Quantos prodígios nós poderíamos fazer? Nós, me entenda, né? Por favor. Deus através das nossas vidas. Quantas maravilhas, quantos prodígios, quantas pessoas curadas, aconselhadas. Em nome de Jesus, amados, nós temos que buscar a presença do Espírito Santo. Estevão partiu de ser um homem legalista, judeu. Recebeu o Espírito Santo, se converteu a Jesus Cristo. Estava dando aula no Sinédrio. Aula, sabe o que ele acusa os homens lá? Vocês são incircuncisos de coração e de espírito. Vocês nunca receberam o Espírito Santo. Ou seja, vocês vivem uma religiosidade falsa. Porque o poder de Deus não age na vida de vocês. Porque vocês não entendem o sacrifício de Cristo. Ele
cheio do poder. E isso irou aquelas pessoas. E eles incitaram o povo contra Estevão. Estevão viu a Cristo ao lado, à destra de Deus. Meu Deus, se isso não é suficiente, se isso não é o ápice da vida do cristão, por muitos e muitos anos, desisti de pedir, mas por muitos e muitos anos eu pedi, Senhor, me deixa ver algo assim, sobrenatural, porque a pastora viu, uns outros amigos meus viram, eu conheço um monte de gente que viu, mas não coube a mim Deus me revelar isso. Ainda não tive essas visões espirituais. Deus vai fazer quando for da vontade dele, não parei de pedir. Embora creia e deseje isso com todas as minhas forças. Mas nós precisamos entender o que Deus está querendo fazer. Naquele tempo, Deus queria propagar o Evangelho. E não havia como o Evangelho ser propagado sem prodígios e maravilhas. Amados, o mundo hoje está tal qual era antigamente. Você chega na Europa e você começa a falar, Jesus te ama, Deus tem algo para você. Você sabe o que as pessoas dizem? Sério isso? Tá falando de Deus para mim? Eles não precisam de Deus. Então me entenda, como uma pessoa vai falar de Deus sem antes que Deus opere um prodígio ou uma maravilha na frente de alguém, uma cura? De que forma? Eles não precisam. Ou eles pensam que não precisam. Eles pensam que eles têm tudo, mas assim vou falar testemunhos, mas a estatística está assim de suicídios lá. Está assim de suicídios, pessoas tirando sua própria vida. E nós precisamos atentar para isso. Hoje nós vamos lançar, ao final do culto, um relógio de oração. Serão 7 dias. Durante 24 horas terá alguém orando. Eu vou colocar no grupo, você passe para os seus conhecidos e retorne para nós ali no grupo, ou para mim no particular, o nome das pessoas que querem orar e o horário que elas vão orar. Tá? Reparti os dias, os 24 dias de 30 em 30 minutos, para que a gente possa fazer isso. Porque não pense que acabou essa tragédia, queridos. Não pense que ela está acabando porque parou de chover. Você não tem ideia o que vai aparecer quando as águas baixarem. Imagina as pessoas retornando para os seus lares. Eu não quero nem falar aqui o que é possível dessas pessoas encontrarem voltando para suas casas. Eu sei de pessoas, hoje de tarde teve aqui uma família que passou na frente de pátios e os seus vizinhos foram embora e trancaram cachorros dentro de casa. Cachorros não tiraram da coleira os cachorros nos seus pátios. Eu estou falando de animais, nem estou falando de seres humanos ainda. Que você deve ter recebido um monte de áudio por aí. A glória de Deus precisa descer nesse estado. E nós somos responsáveis por isso. Sabe por quê? Porque nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios de poder. Para que quando nós falar, Deus possa agir. Em nome de Jesus. Para que quando nós der o nosso testemunho, um testemunho de vitória, até mesmo as pessoas que estão ali. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa alegria não vem do que vem. É por isso que hoje, mesmo um dia como hoje, eu abri o culto sorrindo. Porque a minha alegria não vem pelo que eu vejo. A minha alegria não vem pelo que eu sinto. A minha alegria vem de Deus. A alegria no Senhor é a nossa força. A palavra de Deus já fala. A alegria que temos nele, pela salvação, é o que nos dá força para continuar aqui. É o que nos levanta para ajudar as pessoas necessitadas. Até que Estevão chamasse a atenção aonde ele morava. Quantas curas Deus operou através da vida dele? Quantos milagres, quantos prodígios ele foi usado para que Deus pudesse operar. Um homem cheio do Espírito Santo, amados, por favor. Por favor, hoje podemos contar nos dedos quem nós olhamos no YouTube ou na TV e falamos, esse cara é cheio do Espírito Santo. É complicado, mas nós precisamos buscar isso para as nossas vidas. Nós desejamos, quem deseja ser usado por Deus? Deus usa os seus. Nós desejamos, nós precisamos, nós devemos, como igreja, nós temos uma responsabilidade nessa terra. Sabe, amados, que essas coisas que estão acontecendo aqui,
Eu estou vendo tanta mentira também ser compartilhada. E isso também pode ser usado como desculpa para o bloqueio das redes sociais. Sabe, amados, que nós temos que entender que as coisas estão convergindo para o fim. E nós estamos atados, nós estamos presos, sem fazer nada, muitas vezes por comodismo, porque hoje eu não estou afim. Hoje eu não quero, hoje eu não estou afim. Eu estou cansado, eu estou não sei o quê. Sabe, queridos, que às vezes nós não participamos, nós não andamos juntos, nós não evangelizamos, nós não avançamos por puro comodismo muitas vezes. Por puro comodismo. Quem não voltou para casa um dia e disse assim, eu já fiz a minha parte. Quem nunca voltou para casa e disse assim, fiz a minha parte já, pastor. Já fiz a minha parte. Queridos, não existe a minha parte ou a sua parte, nós somos um corpo. Enquanto tem obra para ser feita, é a nossa parte. Enquanto tem palavra de Deus para ser pregada, é a nossa parte. Enquanto tem pessoas necessitando de uma cura, é a nossa parte. Enquanto tem pessoas com fome, é a nossa parte. Enquanto eles estão com frio, é a nossa parte. É a nossa parte. Como igreja nessa terra, nós precisamos fazer alguma coisa a mais do que estamos fazendo. É necessário, nem que seja o relógio de oração, mas faça algo. Pastor, eu não tenho nem para mim. Você tem tempo para você? Tenho. Então reparta o seu tempo com alguém e vá orar. E vá buscar Deus. Vá buscar Deus. Senhor, pastor, Deus não trabalha na minha vida mais. Quanto tempo você tem orado por dia? Ah, ah, ah. Sabe, queridos, que mesmo que essas palavras sejam duras, nós precisamos entender o que é necessário para atrair a presença. O que é necessário para que a presença de Deus desça. Quarta-feira nós encerramos. Falamos sobre Efésios de 1 a 3 na quarta retrasada, de 4 a 6 nessa quarta que esteve aqui. E é maravilhoso o que nós aprendemos aqui. O livro de Efésios é maravilhoso. Maravilhoso. Quem somos em Deus, quem Deus é, o que Ele fez, o que deixou de fazer, o que nós temos que fazer com isso agora, a forma que temos que viver. Vá ler Efésios para você ver. Vá ler Romanos para você ver. A oração é necessária para tudo na nossa vida. Para tudo. Desde um relacionamento profundo com Deus até ajudar alguém, é necessário que venhamos a orar. É necessário que venhamos a orar. E a importância de sermos cheios do Espírito Santo. A importância de sermos cheios do Espírito Santo é para transformar não apenas a nossa vida, mas a vida daqueles que estão próximos a nós. Aqueles que chegam a nós. Depois que Estevão foi apedrejado, eles pegaram a capa de Estevão e lançaram aos pés de Saulo de Tarso, o maior evangelista que essa terra já viu, antes perseguidor de cristãos. Que possamos buscar a Deus nos nossos dias. Que possamos orar e buscar ao Senhor a todo tempo, como a palavra de Deus nos fala, nos recomenda. Que possamos, em nome de Jesus, queridos, ter a nossa vida transformada. E estar prontos e preparados para orar por alguém, para impor as mãos sobre alguém. Trabalho tem bastante. Aqui mesmo nós precisamos. E somos uma comunidade pequena. Precisamos de mãos para trabalhar. Em nome de Jesus. Agora, não espere começar a trabalhar para ser cheio do Espírito Santo. Destaque-se antes, buscando a Deus, orando ao Senhor, para quando você chegar aqui, você já esteja cheio. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Se coloque de pé.